JoJo's Bizarre Adventure é com certeza um dos mangás mais influentes do mundo. A arte de Araki Hirohiko é uma inspiração para uma porrada de artistas e franquias, e não é por menos, esse cara é um gênio. Ele sabe fazer mangá e ele definitivamente sabe o que faz. Porém, se você conhece JoJo minimamente, ou já ouviu alguém falando sobre JoJo por aí, algo que você com certeza já ouviu é que JoJo é um anime que só vale a pena pela arte, só vale a pena pela bizarrice, pelos homens musculosos em poses sugestivas, e que fora isso, essa não é uma obra de grandes histórias, que essa é uma história que, tirando a estética e tirando a bizarrice, é só mais um anime de poderzinho como qualquer outro. E essa é uma opinião muito recorrente e quase que de senso comum, mas eu digo com tranquilidade que quem repassa esse argumento por aí só viu as 3 primeiras partes de JoJo, que são disparadas as partes mais famosas da obra, principalmente a parte 3, o que de verdade é uma pena, porque as partes posteriores à parte 3 são riquíssimas e muito melhores do que as anteriores, tanto em arte quanto em escrita. A parte 6 de JoJo, que é a minha segunda parte favorita, meu Deus, essa é uma história belíssima sobre amor, paternidade, superação, mas principalmente uma história sobre ser impossível e contra o inevitável. É uma obra muito linda e uma conclusão perfeita para a história da família Joestar. Apesar do Araki ter meio que acabado a história do universo regular de JoJo no final da parte 6, apesar do próprio Araki ter sentido que ele atingiu seu auge no final da parte 6, o que não é por menos, se você assistiu ou leu Stone Ocean, você sabe que essa é uma parte belíssima. A Jolyne foi a primeira JoJo a ter desenvolvimento e um arco de personagem. E é um arco lindo, um arco que era todo motivado pelo amor, mas não só o arco dela, mas praticamente todos os personagens aqui são motivados pelo amor. O amor da Jolyne pelo Jotaro, e apesar de todos os memes sobre o Jotaro ser um pai ruim, o amor que o Jotaro sentia por sua filha. Tanto que aqui tem uma das minhas cenas favoritas de JoJo, que é quando o Jotaro tá prestes a matar o Pucci, mas ele percebe que a sua filha vai morrer, se ele escolhesse matar o Pucci. Então ele conscientemente escolheu salvar a Jolyne do que matar o Pucci, o que resulta na destruição de todo o universo e na sua própria morte. E ok, eu tô me estendendo demais a respeito de Stone Ocean, desse jeito eu não vou ter o que falar no vídeo da parte 6, mas você consegue perceber a evolução? O Jotaro finalmente demonstrou suas fraquezas, seu ponto fraco. Ele não é mais aquele adolescente de 17 anos que parecia um armário que ficava de cara fechada o tempo todo, e absolutamente nada o parava. Ele finalmente ganhou um arco de personagem. Ele finalmente evoluiu. Você consegue notar essa evolução? Não só a evolução do Jotaro, mas também a evolução do Araki como escritor. Geralmente quando alguém vai falar da evolução do Araki como mangaka, eles comentam sobre a arte dele, que ele deixou de desenhar apenas caras gigantescos e quadrados e conseguiu ter um estilo versátil e único, o que de fato é um grande mérito. A evolução do Araki como desenhista é gritante, mas o Araki também evoluiu e muito como escritor. E com a ciência de que ele tinha chegado ao seu auge com a parte 6, ele decide revisitar as partes anteriores com o conhecimento que ele acumulou ao longo de sua carreira. E é aqui que nasce Steel Ball Run, uma história sobre pecados, ódio, amizade e sobre ser melhor. Isso é Steel Ball Run, uma obra-prima dos mangás e a melhor parte de JoJo. Stop. Antes de eu começar a falar sobre Steel Ball Run, eu queria avisar que esse vídeo vai ter spoiler. Eu geralmente não me importo em avisar isso, mas como hoje eu vou analisar o segundo mangá mais bem avaliado do mundo, e eu sei que muita gente que está assistindo prefere esperar o anime do que ler o mangá, pelo menos estejam avisados de que esse vídeo vai ter muitos e muitos spoilers. Steel Ball Run não é um remake de Phantom Blood. Eu vejo Steel Ball Run como Araki revisitando Phantom Blood e até um pouco de Battle Tendency e Stardust Crusaders, e fazendo uma releitura dessas primeiras partes, com o seu conhecimento que ele adquiriu ao longo de sua carreira como mangaka. Tanto que essas são obras com temas completamente diferentes. Phantom Blood é uma clássica história de bem contra o mal e que começou a desenvolver a temática do destino, que seria melhor trabalhada nas partes posteriores. Já Steel Ball Run, como eu já falei, é uma história sobre pecados, ser melhor e amizade. Mas para entendermos melhor, é necessário olhar primeiro para o protagonista da parte 7, Jairo Zeppeli. Piadas à parte, eu acho que não é nem um pouco impopular falar que o Jairo é o protagonista do primeiro arco de Steel Ball Run, e que o Johnny, apesar de estar participando da corrida, ele estava lá na história até o capítulo 12 como um mero espectador. E isso tem um motivo. O arco do Johnny não existe sem o Jairo, e o arco do Jairo não existe sem Johnny Joestar. Eles têm arcos complementares
e opostos. É uma clássica relação de mestre e aprendiz em que um aprende com o outro. Então Jairo Zeppeli não é um simples Joe Bro, ele é tão protagonista quanto o Johnny. E o mais curioso disso tudo é que ambos têm arcos completamente opostos um do outro. Enquanto o Jairo entrou na corrida por altruísmo e para salvar uma vida, o Johnny entrou na corrida por puro egoísmo e para salvar ele mesmo. E é aí que brilha a beleza da escrita de Steel Ball Run, pois o fato dos protagonistas serem tão diferentes e opostos é que faz com que essa seja uma bela história sobre amizade e aprendizagem. Mas por fim, isso daí de Steel Ball Run ter 2 protagonistas não é apenas mérito da parte 7. Todas as partes do novo universo de Jojo têm 2 protagonistas, Johnny e Jairo, Yosuke e Asuho, e mais recentemente, Jojo e a Dragona. E o mais curioso é que cada uma dessas duplas de protagonistas trabalham temas próprios. No caso do Johnny e do Jairo é a amizade, no caso do Yosuke e da Yasuho é o romance, e do Jojo e da Dragona é a irmandade. É justamente a relação deles de irmãos que é trabalhado na parte 9. Pelo menos até então, né? Tem muito pouco conteúdo sobre a parte 9, mas eu não acho que essa parte vai fugir muito disso. Jairo Zeppeli é o primogênito da família Zeppeli, direto do reino de Nápoles, na Itália. A família Zeppeli é conhecida pela tradição de servir ao rei de Nápoles como médicos, mas isso na verdade é uma grande fachada. A família Zeppeli usa seus conhecimentos milenares de medicina mais a técnica secreta do Spin com a proporção áurea para executarem os inimigos do reino. Ou seja, é uma família de carrasco. E o Jairo, como primogênito, devia suceder seu pai e continuar com a tradição da família. Mas ao contrário do seu pai, que sempre foi um homem meticuloso, frio e que evitava ao máximo o sentimentalismo, o Jairo era um safado, um bad boy da pior espécie, um maluco muito descolado que usava o Spin para comer casadas basicamente. Mas que apesar de tudo isso, ele ainda assim era um cara muito centrado e ele tinha um bom coração. E sempre demonstrava seus sentimentos, o que de fato são boas qualidades, mas o pai de Jairo sempre as condenou, pois segundo ele, isso ia arruinar a tradição da família. E dito e feito, quando Jairo recebe seu primeiro trabalho, ele não o fez, pois ele teria que executar uma criança. E o interessante é que dá para traçar vários paralelos entre a criança e Jairo. Marco era uma criança que trabalhava limpando sapatos em uma mansão de uma família de aristocratas italianos. E o mais interessante é que esse trabalho dele é um trabalho da tradição da família dele. E a família de aristocratas que o Marco servia planejava dar um golpe no rei. Porém os planos foram descobertos e todo mundo que estava naquela casa foram presos e condenados à morte. Até mesmo o pobre do Marco, que não fazia ideia dos planos da família. Percebe os paralelos? Assim como Jairo, Marco herdou seu trabalho por conta da tradição de sua família. Mas ao contrário do Jairo, que vinha de uma família até que boa financeiramente e pode-se dizer que ele vinha de uma família rica, mas é claro, uma família rica de carrascos, Marco vinha de uma família pobre e que teria sua vida ceifada por apenas estar naquela mansão no pior momento possível. Então Jairo se recusa a matar o garoto e seu pai obviamente fica furioso. Mas surpreendentemente, o rei propõe dar uma anistia ao Marco, se o Jairo fosse até os Estados Unidos e vencesse a Steel Ball Run, uma corrida que vai de San Diego até Nova York, basicamente percorrendo todos os Estados Unidos da América. Mais de 4 meses arriscando a própria vida e pondo ela em perigo, tudo para salvar a vida do pobre Marco. Esse é Jairo Zeppeli. Jonathan Joestar, mais conhecido como Johnny Joestar, é um jovem rapaz de 19 anos que veio da família de aristocratas Joestar. Johnny, obviamente, veio de uma família rica e nunca precisou se preocupar com trabalhar. Porém, desde muito novo, Johnny treinava corridas de cavalo e sempre foi treinado para ser um jockey profissional. Porém, seu pai nunca o apoiou e sempre comparava com seu irmão mais velho, Nicholas Joestar. E ele até fazia terror psicológico no garoto, que certa vez até o forçou a afogar seu ratinho de estimação, Danny. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Por conta do seu pai, Johnny cresceu como um jovem rebelde e egoísta. Ele virou um jockey muito famoso e um dos melhores do mundo. Cada corrida que o Johnny participava lhe rendia muito dinheiro, porém seu pai nunca assistiu nenhuma corrida dele e o Johnny foi até expulso da mansão Joestar por conta de um acidente que daqui a pouco eu falo dele também. Como eu já disse, Johnny era muito famoso e suas corridas lhe rendiam muito dinheiro, mas esse dinheiro só servia para festas, bebidas e garotas. Johnny era um jovem arrogante e egoísta, mas ele também era muito carente. Por conta disso, ele sempre tinha que se amostrar,
Certo dia, o Johnny saiu com uma garota em um encontro para assistir uma peça de teatro. Porém, a fila estava quilométrica e ele definitivamente não ia esperar no fim da fila, né? Então ele usa seu status de celebridade para furar a fila e passar na frente de um garoto que já estava ali há dias. Mas o Johnny definitivamente não se portava com esse garoto estúpido, né? Ele não era do tipo de cara que esperava em filas. O que bem, isso no fundo acabou sendo sua maior ruína, pois Johnny Joestar acabava de sofrer um atentado contra sua vida. Johnny foi baleado na coluna e perdeu o movimento de suas pernas. Ele ficou paraplégico, em um hospital sujo e caiu aos pedaços. Nem seu pai, nem sua namorada, nem ninguém foi visitar ele no hospital. E ele nem podia sequer chorar, porque o médico pau enfiou um jornal na boca dele e esfregou na cara dele o quão patético ele é. E só para terminar de humilhar ele estava roubando boa parte do sangue do Johnny. Uma carreira tão promissora foi arruinada. E os dias de Johnny Joestar como jockey acabaram. Acabaram de uma forma cruel e cínica. Certo dia, Johnny Joestar estava de passagem em San Diego. E apesar da sua condição, ele não tinha nenhum acompanhante para ajudar ele. Curiosamente, o Johnny estava passando bem na largada da Steel Ball Run, a corrida de cavalos mais lendária da história. Corrida essa que ele podia estar competindo se não fosse por sua arrogância, que acabou custando toda a sua carreira. Mas o que mais chamava atenção na região era um misterioso homem alto, de cara fechada, meio encrenqueiro, mas estranhamente confiante. Esse homem portava 2 bolas de aço maciças e macias, e o Johnny acabou entrando em contato com elas. E quando isso acontece, Johnny, por apenas um milissegundo, sente suas pernas mais uma vez. E apesar do Johnny só estar de passagem em San Diego, quando isso aconteceu, ele estava disposto a mudar seu percurso e seus objetivos, tudo para passar os próximos meses atrás do misterioso homem que ele acabou de conhecer. E faltando menos de 1 hora para a largada da Steel Ball Run, Johnny se inscreve para a corrida e chega até a se humilhar ao tentar subir em um cavalo velho e irritado que ele acabou de comprar com um vaqueiro. E apesar do Jairo ter achado o Johnny chato de primeira impressão, Jairo admirava a determinação do rapaz, que mesmo sem ninguém para ajudá-lo a subir no cavalo, ele entrou na corrida aos 45 do segundo tempo, se arrastando com um cavalo velho e violento, correndo altos riscos de morrer pisoteado na largada. Tudo isso para seguir Jairo Zeppelli e curar sua condição. E a poucos segundos da largada, Johnny consegue subir no cavalo, pois mesmo sendo paraplégico e mesmo tendo sua carreira como jockey destruída, apesar de tudo isso, a vida ainda tinha reservado uma última corrida para Johnny Joestar. Agora que conhecemos nossos protagonistas, nós precisamos embarcar nas suas aventuras para descobrirmos os temas da obra. E para entendermos esses temas, nós vamos ter que passar por 3 arcos diferentes. O arco da Sugar Mountain, do Civil War e o arco final do GeForce Love Train, vulgo Batalha Final. Como eu já disse, as motivações dos protagonistas são opostas. O Jairo tem motivações nobres e altruístas e o Johnny motivações egoístas. Mas uma coisa que é interessante é que no momento que o Johnny convence o Jairo a viajar com ele meio que já conquistou 80% de seus objetivos. Só falta ele aprender o spin e curar sua condição. O Johnny não se importava em ganhar a corrida e muito menos com o prêmio em dinheiro. Então meio que em 12 capítulos, o Johnny conquistou boa parte de suas motivações. Mas durante sua jornada com o Jairo, Johnny adquire novas motivações. No universo regular de Jojo, para você conseguir um stand, você precisa ser atingido por uma flecha de stand ou ser descendente de algum usuário de stand. E no novo universo de Jojo, o Araki abandona o conceito das flechas de stand e cria uma nova forma de adquirir um stand. A parte 7 de Jojo é uma parte com subtexto religioso muito forte. Para falar a verdade, as partes 5, 6 e 7 são partes que têm vários paralelos com o cristianismo. Desde o Giorno sendo, entre muitas aspas, filho de Deus e indo enfrentar um cara que se chama literalmente Diabo, ou na parte 6 que o vilão principal é um padre que quer fazer com que a humanidade fique ciente dos planos de Deus para com ela. Mas na parte 7 não dá nem para chamar de subtexto, porque direto ou indiretamente a motivação de quase todos os personagens é basicamente encontrar o cadáver de Jesus Cristo. Do jeito que eu falei parece meio zoado e até muito ousado por parte do Araki, mas não se engane.
a busca pelo cadáver santo é tratada de forma bem séria e conversa com o arco e o tema de cada personagem. E sim, caso esteja se perguntando, é por meio do cadáver santo que o Johnny desenvolve seu stand de 4 atos, o Tusk. Então, quando Johnny descobre que a lendária Steel Ball Run era na verdade uma grande fachada para o governo dos Estados Unidos da América achar todas as partes do cadáver, assim tornando os Estados Unidos em uma potência simplesmente imbatível, Johnny toma como objetivo recuperar o cadáver e impedir que o presidente ponha suas mãos nele. E falando em presidente, Funny Valentine, sim, o cara tem Funny no nome, é o 23º presidente dos Estados Unidos da América. E o Funny, esse nome é intancável, é um estadunidense patriota bem caricato. E o patriotismo do Valentine se dá por conta de seu pai, que era um militar, e ele foi sequestrado por tropas inimigas, mas que mesmo sendo torturado, ele se recusava a passar informações de seu país. E isso eventualmente levou à sua morte. Então, inspirado pelo seu falecido pai, Funny dedica sua vida pelo seu país a ponto de se tornar o próprio presidente dos Estados Unidos. Mas tem um detalhe, o Valentine não é um simples presidente, ele é um presidente usuário de stand. Dirty Deeds Don't Dare to Chip, mais conhecido como D4C, é o stand do Valentine. Eu geralmente cortaria essa parte do vídeo, mas assim, caso você não tenha lido a parte 7 e ficou interessado em ler depois desse vídeo, eu já te adianto que se você achou a introdução do King Crimson ou do Bites the Dust confusas, eu já te adianto que elas são molezinha de entender em comparação com a introdução do D4C. E eu não estou falando disso como um mérito, porque praticamente não existe um consenso sobre como a introdução do D4C funciona. A opinião de senso comum é que o Araki mudou a extensão dos poderes desse stand, porque senão ele ia ficar simplesmente invencível. E pode parecer uma informação jogada, mas eu só estou falando isso aqui, porque caso você leia e não entenda essa parte do mangá, não se assuste, porque nesse caso em específico, absolutamente ninguém entendeu a primeira habilidade do D4C. Funny é um presidente com um sentimento nacionalista muito forte. Ele ama o seu país acima de tudo e tem como objetivo expulsar todos os males e tragédias dos Estados Unidos. Mas você deve estar se questionando, pô, mas isso não é meio que impossível? Pois bem, nada é impossível no mundo em que stands existem. E inspirado pelo seu pai, Valentine, antes de entrar na política, ele primeiramente virou um militar e em certa missão ele quase morreu de calor em um deserto. Porém, quando ele estava à beira da morte, ele foi salvo pelo coração do cadáver de Cristo. Com isso, ele desenvolveu o D4C, que assim como o coelho de Alice no País das Maravilhas, o nosso Dirty Deeds também é um coelho que salta entre dimensões. Araki é gênio, não tem como. Como eu ia dizendo, o D4C tem a habilidade de saltar entre dimensões e trazer coisas de outras dimensões para nossa. E esse é disparado um dos stands mais poderosos de toda a obra. E por conta de todo esse poder, Valentine entra na política e financia a Steel Ball Run como uma grande fachada para ele assim reunir todas as partes do cadáver. E quando todas as partes do cadáver estão reunidas, um poder sem limite e com alcance infinito é concedido a quem possui ele. Essa pessoa fica literalmente intocável e nada de mal, nem um ataque, nem nada pode atingir o portador. E aquele que ousar atacar esse stand irá fracassar, pois esse ataque será redirecionado para qualquer pessoa no planeta, menos para o usuário do stand. Essa é a barreira dimensional, conhecida como Love Train. E aqui o Araki se supera na sua escrita, pois esse stand conversa perfeitamente com o patriotismo e o nacionalismo fanático do Valentine, pois esse é um stand de alcance ilimitado. Ele pode ser usado tanto como apenas um escudo para o usuário do stand se defender, tanto como fronteiras e muralhas simplesmente impenetráveis de simplesmente todo um país. E como a habilidade do Love Train é afastar qualquer ataque, qualquer azar ou qualquer coisa que tente prejudicar todo aquele que estiver atrás da barreira do Love Train, o objetivo do Funny Valentine é com esse stand transformar os Estados Unidos em um paraíso simplesmente inabalável, mas às custas de redirecionar todos os problemas de seu país para o resto do mundo, que ficariam simplesmente afundados de problemas e violência, enquanto os Estados Unidos prosperariam como uma nação próspera e invencível. Inclusive, essa é uma das melhores referências musicais de toda a franquia. A música Love Train, do grupo The OJs, é uma música que celebra justamente o oposto de tudo que o stand Love Train representa. Enquanto o stand representa a ascensão dos Estados Unidos como uma nação e o colapso de todo o resto do mundo, a música celebra a união de diferentes culturas e de pessoas de todo o mundo. Pessoas de todo o mundo
deem as mãos, pois o trem do amor está passando, está passando. Enquanto essa é uma música que celebra e apoia a união de pessoas de todo mundo, o stand meio que destrói o resto do mundo e salva apenas os Estados Unidos. É um paralelo musical simplesmente genial. Araki gênio. Ponto. Enfim, como eu já disse, a maioria dos personagens tem como motivação encontrar as partes do cadáver santo, incluindo o próprio Johnny, que não sabia ao certo porque o governo queria o cadáver, mas ele sabia da imensidão do poder que ele concede, então ele deduz que o governo quer o cadáver pra coisa boa que não é. E a busca pelo cadáver santo conversa perfeitamente com o tema dos pecados, pois muitos personagens buscam redenção e o perdão por seus pecados na busca pelo cadáver de Cristo. E é aqui que brilha o subtexto religioso de Steel Ball Run, que não é nem um pouco sutil, ao contrário das partes 5 e 6. Se bem que nessas partes também não é muito sutil, mas aqui é bem direto ao ponto. E para entendermos melhor esse tema de pecados e redenção, nós temos que ir para o arco que melhor trabalha isso, que é o do Civil War. E assim, eu prometi a mim mesmo que eu não ia usar tanta hipérbole esse ano, mas meu Deus do céu, esse é um dos arcos que eu mais gosto de toda a ficção, e é disparado um dos meus arcos favoritos de um mangá de batalha. E olha que ele só tem 3 capítulos. Mas enfim, o Gyro é meio que deixado de lado nesse arco, porque ele é o único personagem do elenco principal que não tá buscando redenção, muito pelo contrário. O Gyro buscava justamente redimir alguém que não fez nada de errado. Então a obra foca nos 2 personagens que mais estão buscando redenção, que no caso é o próprio Johnny e a Hot Pants. A Hot Pants, que era uma personagem muito misteriosa até então, porque ela não era uma inimiga, mas ela também não fazia muita questão de ajudar o Gyro e o Johnny. Dá pra falar que depois do Gyro, ela é a única Joe Bro da parte 7. Mas a Hot Pants era uma personagem bem misteriosa. Ela de certa forma ajudava bastante o Gyro e o Johnny com seu stand, que tem um poder de cura muito forte, mas ela sempre esperava algo em troca, como na vez que o Gyro quase morreu pro In The Silent Away, e ela foi lá e curou o Gyro, mas sem antes roubar todas as partes do cadáver que o Gyro e o Johnny levavam. Mas ela não fez isso na maldade, tanto que ela deixou um pedaço da espinha com o Johnny para ele não perder seu stand, porque ela não queria prejudicar ele. E apesar dela meio que ser uma figura neutra na história, você vê que ela não era uma pessoa ruim. E esse arco nos mostra justamente o passado e as motivações da personagem. Hot Pants, obviamente não é seu verdadeiro nome, e nós descobrimos que ela, esse tempo todo, era uma freira a serviço do Vaticano que entrou na Steel Ball Run para recuperar o cadáver e assim se redimir de seus pecados. Mas bem, quais são os pecados da jovem freira? Quando ela era criança, ela e seu irmão saíram para brincar, porém eles foram atacados por um urso. E ela, no desespero da situação, deixou seu irmão para trás para assim se salvar. E desde então, ela viveu uma vida de culpa e passou toda a sua vida atrás de perdão pelos seus pecados. Ela virou uma freira tão dedicada que ela vivia no próprio Vaticano, mas nada disso aliviava a eterna culpa que ela sentia. Então o Vaticano, ciente das reais intenções dos Estados Unidos com a Steel Ball Run, eles mandaram a jovem freira para a corrida para ela recuperar o santo cadáver pelo bem de todo mundo. E algo genial na caracterização da personagem é que ela até então não demonstrava muitas emoções. Ela ficava praticamente o tempo todo de cara fechada e ponto, mas no momento que ela consegue recuperar as partes do cadáver santo, ela chora. Ela chora pois ela finalmente sente que está no caminho certo para o perdão de seus pecados. E mais interessante é que muito tempo depois, quando o Johnny se reencontra com ela, o Johnny pergunta para ela se ela já se apaixonou. E na minha visão, esse painel representa as tentações humanas que a cegam dos seus reais objetivos, que é a busca pelo perdão. E cenas como estas são justamente tentações para ela, porque ela é uma freira. E isso de certa forma me lembra bastante a relação do Jill com o Pucci, porque apesar do Pucci ser um padre, ele amava o mortal tanto quanto ele amava Deus. E esse pai ele amava o Jill até mais do que Deus. E é até deixado subentendido que o Pucci era apaixonado no Jill, a ponto do Pucci destruir o universo e recriá-lo. E esse paralelo fica mais genial quando tu percebe que o próprio Jill está presente na parte 7 e não é o Johnny que beija a Hot Pants, e sim o próprio Jill, que assim como a sua versão do universo regular, ele segue levando figuras extremamente religiosas à tentação com seu charme vampiresco e cínico. E ainda tem gente que ousa dizer que Jojo é só estética e poderzinho. Araki gênio, ponto. E é aqui que mais uma vez a escrita do Araki se mostra genial, pois é apresentado um dos stands mais épicos de todas as partes. Esse é o Civil War, do usuário conhecido como Axl Rose. E esse stand tem o poder de reviver
todos os seus pecados e voltá-los contra você. Mas o que seriam os pecados no universo de Jojo? São justamente pendências, coisas que você abandonou de sua vida sem antes resolvê-las, e que agora elas voltaram para te assombrar. E esse não é um stand que seria legal de se ter, porque ele é um stand que te perturba e te assombra. E isso é refletido no próprio usuário do stand, o Exo-Row, que era um militar que por conta de um erro dele, toda uma cidade foi incendiada e muitas pessoas morreram. E todas as pessoas e a própria cidade começaram a assombrar o Exo-Rose por meio do seu próprio stand. Ou seja, o que devia ser o seu maior poder acabou se tornando o seu próprio inferno pessoal. E como eu já disse, o diário é meio que escanteado nessa parte do mangá, porque o homem é muito puro. A única coisa que assombrou ele nessa parte foi seu ursinho de pelúcia que ele esqueceu de levar para a batalha e ponto. Mas quanto ao Johnny e a Hot Pants, bem, esses aí não deram a mesma sorte, pois o irmão da Hot Pants volta para assombrar ela e todo o passado do Johnny também o assombra. Lembra que eu falei do ratinho Danny que o Johnny tinha? Então, o pai do Johnny manda ele matar o ratinho afogado. Então seu irmão, Nicholas Joestar, que bem, era a única pessoa que realmente amava e apoiava o Johnny, fala pra ele que ele não precisava matar o Danny e que ele podia simplesmente o soltar na natureza, e o Johnny faz isso e deixa o Danny viver livre na floresta. Só que essa história não acaba feliz, pois no dia seguinte o Nicholas ia treinar corrida de cavalo, porém o cavalo do Nicholas acaba derrubando ele em alta velocidade, pois o cavalo havia se assustado com um ratinho branco que estava passando na pista de corrida. O Nicholas Joestar morreu e o Johnny começou a se culpar pela morte do seu irmão, e ele carregou essa culpa por toda a sua vida. E olha que interessante os paralelos entre o Johnny e a Hot Pants, pois ambos são personagens que se culpam pela morte de seus irmãos e estão à procura de redenção. Ou seja, tanto o Johnny quanto a Hot Pants são iguais, porém o jeito que ambos buscam sua redenção é o que os diferem. E tem um detalhe, provavelmente nem era o Danny que causou o acidente que levou à morte do Nicholas Joestar. O mangá só fala que era um rato branco que passou pela pista e só podia ser qualquer rato aleatório, mas só o fato de existir uma mínima possibilidade daquele rato ser o Danny que faz com que o Johnny se culpasse por toda a sua vida, uma culpa tão grande que fez com que o Civil War fez com que o Johnny revivesse todos os seus traumas. O trauma do Danny, o trauma do Nicholas e de seu pai, George Joestar, que odiava o Johnny e sempre perguntava a Deus por que ele levou o Nicholas ao invés do Johnny, o que acabou culminando na expulsão do Johnny da mansão Joestar. É um stand um tanto quanto perturbador, pois ele te faz reviver os seus maiores traumas. Porém esse stand tem uma fraqueza um tanto quanto curiosa, que é justamente a água. E essa fraqueza é bem poética, porque quando a vítima do stand entra em contato com a água, a personificação dos seus traumas desaparecem. Então o Johnny literalmente se lava de seus pecados quando ele descobre essa fraqueza. E quando o Johnny se limpa de seus pecados com a água, é que o Johnny finalmente se encontra com Jesus Cristo, literalmente. O próprio Jesus diz ao Johnny para ele não atirar se o coração dele estiver aflito. E isso se dá tanto por conta do receio de desperdiçar os disparos de unha do Tusk, tanto por conta de tudo aquilo dos pecados que eu já falei. E realmente, os disparos do Tusk Ato 2 não ia fazer a menor diferença contra o Exo-Row, porque ele já estava fugindo com um cadáver. E esse stand é quase que uma maldição. Ao contrário dos outros stands, que se você mata o usuário, o poder do stand some, o Civil War é praticamente uma maldição, que se tu mata o usuário, isso começa a contar como um pecado para você, e além dos seus próprios pecados, todos os pecados do usuário passam para você e você vira o usuário desse stand perturbador. Então o Johnny, inspirado pelas palavras de Jesus, tem a brilhante ideia de, ao invés de atirar no Exo-Row, ele decide atirar nele mesmo. E nisso que ele atira nele mesmo, ele ganha a habilidade de se mover através dos buracos dos disparos do Tusk Ato 2. E é nisso que nasce o Tusk Ato 3, que acaba sendo muito útil, pois o Exo-Row se vê sem saída a não ser matar o Johnny Joestar. E no que ele faz, a morte do Johnny conta como um pecado pro Exo-Row. E isso é um tanto quanto poético, pois o homem que tentou matar Johnny Joestar agora carrega seus pecados para sempre. Mas não para por aí. Quando tudo parecia que ia acabar bem, o presidente Valentine aparece e rouba o santo cadáver para ele, o que deixa o Johnny furioso e disposto a matar e pôr um fim à utopia estadunidense que o Valentine queria implementar. E quando o Johnny finalmente é motivado por essa determinação sombria, ele está disposto a matar o Valentine, só que dessa vez ele teve seus pecados redimidos, ao contrário do seu eu dos arcos passados. Então ele para de lutar por ele mesmo e por puro egoísmo, e assim como o Gyro, ele começa a lutar por altruísmo, e não mais para salvar ele mesmo, mas sim para salvar o mundo.
Agora, quanto ao arco da Sugar Mountain, é importante lembrar que esse arco se passa muitos arcos antes do arco do Civil War. Eu só coloquei o arco do Civil War na frente porque ele aborda conceitos da parte 7 que, se eu falasse desse arco primeiramente, ficaria muito mais fácil para vocês entenderem. Mas enfim, o arco da Sugar Mountain trabalha justamente o tema da amizade, a amizade entre o Johnny e o Gyro, que pra mim é disparado uma das amizades mais bonitas dos mangás. Enquanto nas partes anteriores o Araki gostava de fazer grupos de protagonistas, no novo universo o Araki prefere muito mais focar na dupla de protagonistas, o que na minha opinião foi um grande acerto do Araki, porque ele consegue trabalhar muito melhor a relação da dupla de protagonistas. E o Gyro e o Johnny é justamente o melhor exemplo para isso, porque enquanto o Johnny é todo sério, dificilmente faz alguma piada, o Gyro é todo solto e brincalhão. Ele tem muitos momentos extremamente sérios, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam sobre o personagem, mas ele também tem muitos momentos leves e descontraídos. E eu acredito que ele tem o melhor de cada Joe Bro das partes anteriores. Ele tem todo aquele charme italiano do César, ele tem todo o companheirismo que o Okuyasu e o Coach tinham com o Josuke, ele tem todo o senso de humor quebrado da Hermes, e o Araki juntou as melhores qualidades dos Joe Bros das partes anteriores para fazer o que é o Joe Bro favorito da maioria das pessoas. Mas voltando ao arco, aqui o Gyro e o Johnny conhecem essa garotinha chamada Sugar Mountain. E essa garotinha tem justamente o stand que leva o mesmo nome dela, que na mesma pegada do Civil War, que é mais uma maldição do que um stand, esse stand te concede presentes valiosos e riquíssimos quando você deixa qualquer objeto cair no lago perto da árvore, que é a representação do stand. Por exemplo, se você deixa cair alguma folha no lago da árvore, a árvore vai te devolver um montão de dinheiro. Se você deixa cair alguma pedra, a árvore vai te devolver pedras preciosas. Pode parecer algo ótimo, incrível, porém você tem que gastar tudo que você ganhou da árvore até o final do dia, porque senão você vai virar parte da árvore. E a Sugar Mountain tá justamente esperando essa maldição se quebrar para ela poder libertar os pais dela que ficaram presos na árvore há mais de 60 anos. E o Gyro e o Johnny conseguem ganhar bastante dinheiro, pedras preciosas e até partes do cadáver santo com a Sugar Mountain. Porém isso não é algo bom, porque no que eles aceitam os presentes da árvore, eles meio que travaram uma corrida contra o tempo. E enquanto eles têm que gastar todo o dinheiro que eles conseguiram, um outro usuário de stand que consegue fazer 11 clones dele mesmo começa a perseguir o Johnny e o Gyro. Então eles entram em uma corrida de gastar tudo que eles ganharam e fugir do usuário do stand. E algo que é interessante é que é justamente nessa parte do mangá que o Johnny começa a desenvolver aquela motivação de proteger o cadáver santo a todo custo. Justamente por ele ter um motivo para que lutar. E ele estava tão disposto a proteger o santo cadáver que ele não ia entregar ele por absolutamente nada. E isso vai ser um conflito que ele vai ter que lidar no final desse arco. Mas esse arco, ao contrário do arco do Civil War, que é praticamente um arco de terror, esse arco é até que bem leve e até que bastante engraçado. Você com certeza já viu algum dos painéis desse arco circulando pela internet, como meme, tipo esse aí do Gyro gordinho, ou do próprio Gyro ficando completamente revoltado porque na tentativa dele de gastar dinheiro, ele acabou ficando ainda mais rico, pois o prédio que ele comprou para torrar todo o dinheiro dele era super valorizado e isso fez com que ele ganhasse ainda mais dinheiro. E todo esse arco tem essa pegada de humor que eu confesso que é muito bom de se ler. Então, como uma última tentativa de perder dinheiro, eles vão justamente numa casa de apostas perder tudo que eles ganharam. Só que na hora que eles vão apostar, o usuário do stand aparece e, bem, uma briga de stand começa no meio do cassino. E como eram 11 homens contra 2, o Gyro tem a brilhante ideia de contratar todo mundo que estava naquele cassino como guardas pessoais. Então nisso ele consegue gastar todo o dinheiro e ainda por cima consegue acabar com o usuário do stand. Só que tem um detalhe, não foi apenas dinheiro que o Gyro e o Johnny ganharam da Sugar Mountain. Eles também ganharam partes do cadáver santo, no caso as orelhas. E se eles não gastassem as orelhas até o pôr do sol, eles virariam partes da árvore. E como era o Gyro que estava segurando as orelhas, no caso seria apenas o Gyro que viraria parte da árvore e o Johnny ficaria completamente sozinho e sem seu mestre, que acabou virando seu melhor amigo. E mesmo que ele estivesse convicto de que ele ia conseguir proteger o cadáver santo, o Johnny entrega as orelhas e as outras partes do cadáver que ele carregava com ele para o usuário do stand em troca de uma garrafa de vinho. Pois mesmo estando convicto de que ele ia conseguir proteger, a amizade que ele cultivou com o Gyro durante todas essas semanas da corrida foi meio que o maior tesouro, mais até do que todas as riquezas que a Sugar Mountain deu para eles, que o Johnny conseguiu. Então mesmo perdendo tudo que ele conquistou ao longo de todas essas semanas, o Johnny conseguiu mais uma vez rever seu amigo. Então esse arco termina de uma maneira até que bastante agridoce. O Gyro e o Johnny perderam tudo, porém, eles ainda tinham um ao outro. Então, com a garrafa de vinho que o Johnny ganhou, eles brindam
a amizade deles. É um arco que, apesar de ser bastante engraçado e ser bastante cômico, ele termina com esse sentimento agridoce e é um dos arcos mais bonitos de toda a franquia JoJo. E é justamente esse senso de amizade do Johnny e do Gyro que ia levar as motivações finais na batalha final do GeForce Love Train. E com esse conhecimento sobre a belíssima amizade de Johnny Joestar e Gyro Zeppeli, é que nós podemos ir pro arco final do GeForce Love Train, que eu acho que esse tema brilha bastante aqui, mas o tema da evolução pessoal, sobre ser melhor, também brilha bastante aqui. O Valentine consegue reunir todas as partes do cadáver e ele tá tocando terror. Ele matou o Diego Brando, a Hot Paints e já vai colocar em prática o plano dele de colocar o efeito desse stand sobre todo o país. Então o Gyro e o Johnny heroicamente correm em seus cavalos em um belíssimo pôr do sol, indo enfrentar Funny Valentine. E como essa era uma luta extremamente perigosa e que ambos não estavam nem um pouco confiantes de que eles iam sair vivos dela, eles decidem revelar segredos. O Gyro revela seu verdadeiro nome pro Johnny, que era um segredo que somente as pessoas da família Zeppeli sabiam, ou seja, isso mostrava o quão a amizade dos dois evoluíram a ponto do Gyro contar o maior segredo da vida dele pro Johnny. E o Johnny revela pro Gyro que ele gosta de garotas que foram picadas por insetos. É, tem bizarro no nome. Pera aí, se bem que nessa parte é só Steel Ball Run, não é Jojo no Kimi no Nabuken Steel Ball Run. Então nesse caso nem dá pra usar a desculpa de que tem bizarro no nome, mas enfim. Como eu já falei anteriormente sobre como funciona esse stand, eu não vou me estender muito, senão o vídeo vai ficar mais gigantesco do que ele já tá. Então o Johnny e o Gyro partem para matar o Valentine e salvar o mundo no processo. Porém o poder do GeForce Love Train era simplesmente imparável. Como eu falei anteriormente, esse stand deixa qualquer pessoa simplesmente intocável. Porém, o poder do spin perfeito que o Gyro teorizou que ele conseguiria alcançar se ele conseguisse alcançar a proporção áurea junto com o impacto da corrida do cavalo, possivelmente conseguiria romper a barreira gravitacional do Love Train. Porque o spin é um conceito que está além da compreensão, ele está além do próprio multiverso e principalmente ele está além de qualquer lei universal. Então o spin perfeito provavelmente conseguiria romper a barreira. Então o Gyro consegue atingir a perfeição e nesse momento ele finalmente libera seu stand, porque na parte toda ele apenas lutava usando as Steel Balls, e aqui ele finalmente manifesta o stand dele, que é o Ball Breaker, que comprova a teoria do Gyro e ele consegue romper a barreira do Love Train e quase que mata o Valentine. Porém o Gyro já estava gravemente ferido e antes dele partir ele fala ao Johnny sua quinta lição. Durante toda essa corrida eu tentei ir por vários atalhos, porém esses atalhos apenas me desviavam do real caminho, e eu percebi isso durante todos esses meses com você. E com essas últimas palavras, Gyro Zeppeli morre. O Valentine conseguiria recuperar todo o dano que ele sofreu da batalha facilmente. O cavalo do Johnny também já estava praticamente morrendo. O Johnny, por conta de sua condição, não conseguia ficar de pé. Porém, ele entende a lição 5 do Gyro. E assim, existem várias interpretações sobre a quinta e última lição do Gyro para o Johnny. E agora eu vou falar a minha interpretação sobre essa cena. Quando o Gyro diz ao Johnny sobre atalhos e sobre caminhos fáceis, o Gyro já sabia que ele ia morrer. E apesar do Johnny ter vários momentos onde ele brilhava e ele era o herói da cena, ele ainda assim se sentia muito dependente do Gyro. Então eu vejo a lição 5 como o Gyro se despedindo do Johnny, pois agora era com ele. E apesar do Johnny amar muito o Gyro queria ensinar o Johnny a não deixar que sua morte seja um impedimento para que ele possa seguir em frente e ajudar as pessoas. No caso, seguir em frente seria derrotar o Valentine. E independente do caminho que o Johnny trilhasse dali em diante, agora tudo dependia única e exclusivamente dele. E apesar do Gyro ter sido a pessoa mais importante para a vida do Johnny, a lição 5 servia justamente para o Johnny seguir em frente e olhar para a morte do Gyro não como um desvio para o seu verdadeiro caminho que ele ia trilhar dali em diante. Tanto que quando o Johnny entende isso, é que ele desperta o Tusk Ato 4, que é a sua versão mais poderosa. E assim, eu simplesmente amo power-ups de autodescobrimento, porque quando bem feitos, eles conseguem ser muito simbólicos e muito emocionantes. Então o Tusk Ato 4 representa o Johnny entendendo que ele pode sim seguir em frente e derrotar o Valentine. E pra mim isso fica ainda mais claro quando o Valentine percebe que ele ia morrer pro Johnny e ele propõe pro Johnny que ele podia trazer o Gyro de volta se o Johnny desativasse o efeito do spin infinito que tinha atingido o Funny Valentine. E apesar dessa parte do mangá ser bem tensa e você se questiona porque o Johnny ainda tá falando com o Valentine, mesmo ele tendo matado a pessoa mais importante pro Johnny, você de certa forma entende porque o Johnny acreditou no Valentine. Porque mesmo o Johnny tendo entendido a lição 5, ele ainda assim queria se reencontrar com o Gyro
Mas quando ele percebe as reais intenções do Valentine, que no caso era obviamente matar o Johnny, ele também percebe que, independente se o Valentine trouxesse o Gyro de outra dimensão para nossa, ainda assim não seria o mesmo Gyro. O Gyro que foi o melhor amigo da vida do Johnny, porque esse Gyro ele já morreu. E pra mim é justamente nessa cena que o Johnny entende de vez a lição 5, que mesmo se o Valentine trouxesse um outro Gyro de uma outra dimensão, esse Gyro meio que seria só um desvio de foco pro Johnny não seguir em frente. E o Johnny entende isso e acaba de uma vez com o Valentine ali mesmo. Por isso que a cena do Arigato Gyro é muito linda, é sério. Apesar de eu achar o final de Stone Ocean ainda melhor e até mais emocionante, esse final não fica muito atrás, porque a morte do Gyro é uma morte que você não vê chegando. E a morte do Gyro consegue fazer qualquer um chorar, é sério, eu tô até ficando emocionado enquanto eu tô gravando isso. Mas enfim, isso é Steel Ball Run. Se você não leu, eu recomendo e muito que você leia, apesar desse vídeo estar cheio de spoiler, ainda assim vale a pena a experiência. É sério, faltou coisa nesse vídeo, de tão complexo que é esse mangá. Eu deixei de falar de personagens como a Lucy Steel, que é praticamente outra protagonista da história. Em vários momentos o mangá deixa de focar no Johnny e no Gyro para focar na Lucy Steel, que é uma personagem muito boa, dá pra fazer um vídeo só sobre ela. Ou também o próprio Diego Brando, que eu falei um pouco dele nesse vídeo, mas que ele também é outro personagem muito complexo, que dá pra fazer um vídeo também só sobre ele. E eu ouso dizer que o Diego Brando é até melhor do que o Dio do universo regular. E eu acho simplesmente fascinante como simplesmente todos os personagens desse mangá são conectados pelo mesmo tema. Pelo tema da redenção, pelo tema dos pecados, pelo tema da amizade. E isso é simplesmente lindo. É sério, fazer uma história que todos os personagens são conectados por um único tema é um negócio muito difícil e eu acho que tem que ser elogiado. Por isso mesmo que eu elogiei bastante Jujutsu Kaisen no meu último vídeo sobre o Yuta, que também é um mangá que consegue trabalhar bastante todos os personagens em um mesmo tema, que no caso é o amor. Mas eu acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você gostou, considere compartilhar, porque esse vídeo ficou gigantesco e deu um trabalhão de se fazer. Se você quiser ajudar ainda mais, considere virar membro. E falando em membro, muito obrigado aos membros do canal. Então muito obrigado ao Eric, ao Gabriel Souza Neres, a Juliana Rocha, ao Paçoca, ao Rafiz, ao Rodrigo Ebers do canal Rodrigo Ebers do YouTube, ao André Luiz e ao Snowing, que virou membro recentemente aqui no canal. Muito obrigado aos membros do canal, vocês de verdade são de grande ajuda para esse projeto. E me segue lá no Instagram, porque eu sou bem ativo por lá. E é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!